Vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro, hoje com o tema Doenças Benignas da Próstata. Para esse tema, convido o médico Rogério Simonetti Alves. Dr. Rogério é médico urologista, professor da disciplina de Urologia da Universidade Federal de São Paulo e coordenador, chefe do setor de disfunção miccional masculina. Rogério, muito obrigado pela presença aqui no programa Conexão Saúde. Eu que agradeço, Maurício. É um prazer estar aqui na Unisa com vocês. Rogério, primeiro, é um assunto extremamente importante, né, sobre as doenças que acometem a próstata. A gente sabe que existem as doenças muito importantes, as doenças benignas e malignas, que é o câncer da próstata. O motivo de hoje da nossa conversa é sobre as doenças benignas da próstata. Dentre as doenças da próstata, existem as mais importantes chamadas hiperplasia prostática benigna e, fundamentalmente, as prostatites, né, as infecções. Seriam as doenças mais comuns. Mas primeiro eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que é a próstata. A próstata é uma glândula, ou seja, ela produz secreções, produz substâncias. E ela pertence tanto ao sistema urinário quanto ao sistema genital sexual. Ela tem, na verdade, então, duas funções. Ela participa na eliminação e na contenção da urina, então ela tem um papel na continência urinária e ela tem um papel na eliminação do sêmen. Tá? Então ela tem um papel na fertilidade do homem. Ela pertence a esses dois sistemas, é uma glândula importante então para o homem. Ela é uma glândula relativamente pequena, do tamanho de uma noz, e ela fica localizada logo abaixo da base da bexiga, entre o reto e a bexiga. Por isso que ela é facilmente examinada pelo médico urologista através do toque retal, do toque prostático, que ele sente nessa situação do toque toda a consistência, o tamanho, dá uma ideia se existem nódulos ou não. Então ela é facilmente palpável através do toque retal. Dentre as doenças que podem acometer a próstata, existe uma de grande importância, que é a chamada hiperplasia da próstata. O que é isso, Rogério? Por que isso acontece? A partir de que idade que um homem pode ter essa doença? Esse é um conceito importante porque a população se preocupa bastante, confunde um pouco o aumento da próstata com o tumor maligno da próstata. Na verdade, o tumor maligno é muito frequente, mas a doença mais frequente da próstata é o tumor benigno, que nós chamamos hiperplasia, é o aumento benigno da próstata. Esse é muito mais frequente, na verdade, do que o câncer e é muito menos grave, obviamente. Na verdade, existe uma tendência que nós não conhecemos todos os motivos, mas essa glândula, a próstata, ela costuma crescer a partir dos 30 anos de idade. Ela cresce na grande maioria dos homens. Esse crescimento é benigno, é um aumento através de uma hiperplasia, quer dizer, um aumento com células benignas, células normais, que não tem nenhuma tendência a se tornar malignas, é um crescimento benigno, e esse crescimento benigno que acomete uma boa parcela dos homens, por exemplo, aos 80 anos, metade dos homens tem esse crescimento, essa hiperplasia, ela provoca sintomas numa boa parcela dos homens adultos. Então a hiperplasia é uma doença muito comum, é muito frequente, mas é totalmente benigna e não predispõe, não tem nada a ver com câncer de próstata. Agora, dentre esses sintomas que você pesquisa num homem, o que o homem que está nos assistindo deve se preocupar? Quais são esses sintomas de importância? Bom, o crescimento da próstata pode, mas não obrigatoriamente leva a sintomas urinários, né? Então, depois dos 30 anos, a próstata começa a crescer, mas não costuma dar nenhum problema até a faixa dos 50 anos. Lá pelos 50 anos, mais ou menos metade desses homens que têm o crescimento da próstata começa a experimentar alguns sintomas devidos a esse crescimento. Então, ela cresce e faz uma espécie de compressão da uretra, do canal da urina por onde vai ser eliminada a urina.
Então, esse crescimento aperta, diminui e angustia a luz da uretra, ou seja, a urina passa com mais dificuldade, ela é eliminada com mais dificuldade. Então, isso se manifesta como no homem. Um sintoma mais importante, mais determinante da queixa é a diminuição da força, da pressão do jato urinário. Então, o homem começa a experimentar uma dificuldade no sentido da eliminação da urina, ela passa a ser mais fraca, o jato mais prolongado, uma micção mais demorada. Então ele começa a se comparar, por exemplo, com um homem mais jovem, que vai ao banheiro e produz um jato vigoroso e elimina rapidamente. E no homem que está com o sintoma do aumento da próstata, o jato é mais demorado, é mais lento, a micção é mais prolongada. Esse é um dos sintomas, existem outros também. Existem alterações também na frequência, né, da micção, Rogério? Perfeito. Então, além do sintoma da micção mais prolongada, com o jato mais fraco, existe um aumento da frequência das micções, que nós chamamos polaciúria. Então, passa o homem a ter um menor intervalo entre uma micção e a outra. Então, antes ele conseguia ficar 4 a 5 horas sem urinar, ele passa a urinar a cada 2, a cada 3 horas, quando isso vai se agravando a cada hora, gerando um incômodo bastante importante numa fase produtiva do homem no trabalho, isso atrapalha, tem que parar uma reunião, tem que parar o carro para urinar, quer dizer, de hora em hora ter que ir ao banheiro, começa a se tornar um incômodo. Né? Também a frequência noturna é outra queixa importante que começa a acontecer. Nós chamamos de noctúria, que é aquele indivíduo que é obrigado a acordar à noite para urinar. Né? Isso é considerado normal ou habitual para alguns homens 1 até 2 vezes. Mais do que isso, quer dizer, levantar à noite mais do que 2 vezes para urinar, começa a interferir no sono, na qualidade de sono. Isso prejudica a produção e a vida do dia a dia do indivíduo. Né? Rogério, nós já estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria que agora você nos apresentasse as linhas gerais de tratamento, tanto tratamento medicamentoso como tratamento cirúrgico, para o crescimento benigno da próstata, o chamado hiperplasia prostática. Pois não. O importante é dizer assim que não é porque o homem tem hiperplasia prostática que ele precisa de tratamento. É uma doença benigna e se ele não tiver sintomas importantes, talvez ele não precise de tratamento. Uma diminuição pequena do jato urinário, uma diminuição do intervalo entre as micções, uma noctúria de 1 até 2 vezes, não significa que o homem precisa de tratamento. Pode ser apenas alterações ligadas à hiperplasia e ligadas ao envelhecimento. Né? Mas se não estiver trazendo nenhuma alteração importante, nenhuma consequência para a saúde importante, talvez o homem não precise de tratamento, ele precisa de um acompanhamento e, quando isso piorar, iniciar o tratamento. Então, nem todo mundo precisa de tratamento. E a gente começa tratamento sempre do mais simples para o mais complicado. O mais simples, hoje em dia, é uso de medicamento via oral. E nós temos bons medicamentos. Tanto medicamentos que melhoram o tônus, melhoram essa contração que a próstata faz, a uretra, a próstata relaxa e permite a passagem melhor da urina, quanto medicamentos que diminuem o volume global da próstata, a associação, em alguns casos, desses 2 medicamentos, né, até tratamentos cirúrgicos, tratamentos chamados minimamente invasivos e tratamentos convencionais cirúrgicos. Né. A cirurgia mais comum e mais frequente é a chamada ressecção transuretral da próstata, em que o urologista faz uma raspagem do miolo, do interior, e a uretra prostática fica mais alargada. Isso permite um jato urinário mais fácil, uma cirurgia com bons resultados e uma satisfação grande para os pacientes. E mais modernamente existe essa mesma cirurgia através de uma energia diferente, através do uso do laser. Então pode ser usada também com a eliminação através do laser do tecido central que comprime a uretra. São modalidades de tratamento, todas têm, obviamente, vantagens e desvantagens, e é o urologista vendo, examinando o paciente que vai determinar qual a melhor modalidade de tratamento. Muito bem, Rogério, muito obrigado pela presença no programa Conexão Saúde. Quem desejar se comunicar com o Dr. Rogério Simonetti, por favor, utilize o e-mail drsimoneti@gmail.com.
ibeste.com.br. Também, se desejar, envie um e-mail para o programa Conexão Saúde, utilizando mauricioachu@uromedical.com.br. E assim nós encerramos este programa Conexão Saúde. Até o próximo.